Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais. Eu sou o pastor Aloísio Penido. É um prazer estar falando com você. O meu abraço a todos que nos assistem nesta hora. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail. Está aí o meu e-mail. Você pode enviar uma mensagem dizendo sobre o que esse programa tem sido na sua vida. E eu espero que esteja sendo bênção, porque a cada sábado nós temos trazido aqui alguém que possa dar alguma contribuição para a sua vida. E hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco o pastor Reinaldo Arruda, nosso amigo e um homem de Deus. Pastor Reinaldo é um homem preparado na área de educação, com especialização em pedagogia, filosofia. Pastor Reinaldo é mestre em educação e ele é também doutor em ciência da religião. E hoje coordena o setor pedagógico da nossa faculdade, Faculdade Batista. E ele vai falar para a gente algumas coisas importantes sobre a necessidade do obreiro estar preparado para servir ao Senhor. Bom dia, pastor Reinaldo. Bom dia, pastor Luiz. Pastor Reinaldo, nós vivemos num tempo difícil. A própria palavra diz que nos últimos tempos a gente iria enfrentar muitos problemas, não é? E hoje muitas igrejas estão consagrando pastores e muitos deles sem preparo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a necessidade do obreiro estar bem preparado para assumir o ministério. Na verdade, pastor Luiz, a necessidade de preparo, ela é histórica. Qualquer tipo de relacionamento humano exige pessoas preparadas. E quando se trata de igrejas, de evangelho e de um mundo em mutação como é o que nós vivemos, muito mais se exige pessoas preparadas. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na nossa formação, em qualquer campo de atuação humana, nós precisamos buscar aquilo que nós chamamos em liderança, quer dizer, nós precisamos ser bem-sucedidos. Se a gente é bem-sucedido como líder, obviamente a organização também o será. E o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso, né? Que a Bíblia diz que ele era totalmente preparado, por isso Deus o chamou para realizar a obra, não é? E nós temos um seminário, né, que pode dar oportunidade às pessoas interessadas. Queria que você falasse sobre o nosso seminário. Ok, o seminário, né, da Faculdade Batista, o curso de Teologia da Faculdade Batista, ele funciona em 4 anos, é a duração do curso de 4 anos. Ele visa preparar, capacitar e habilitar aqueles que são vocacionados pelo Senhor a exercer com maestria o ministério para o qual foram chamados. Então, se alguém desejar fazer parte dessa equipe, desses alunos que queiram formar para habilitar-se a exercer o ministério com qualidade, a Faculdade Batista, o Seminário Batista é o melhor lugar. Agora, hoje nós temos pastores que nem preparo teológico têm, né? Eles são formados aí quase que a toque de caixa e são introduzidos no ministério com 3 meses, 6 meses de preparo. Isso é um certo mal, não é isso, pastor? Com certeza, pastor. Hoje, uma das exigências assim, mais fundamentais para a vida humana no campo ministerial é o conceito de competências. Então, o ministério pastoral, como qualquer outra atividade humana, requer competência daqueles que estão à frente. Então, competência é um conceito básico. Competências especiais para o ministério pastoral. E a falta do preparo pode trazer algumas consequências, como, por exemplo, na interpretação de um texto bíblico, o contexto cultural. Às vezes, isso não pode trazer um mal, um ensinamento distorcido? Com certeza. Esse é um dos grandes males de uma preparação defasada, ruim. Então, a hermenêutica, que é aquele processo de interpretação da palavra de Deus, ela tem também algumas postulações que nos ajudam a melhor lidar com o texto bíblico. Então, tem todo um procedimento que nos ajuda a interpretar e, ao mesmo tempo, comunicar de maneira eficaz aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Até porque Paulo adverte que nos últimos tempos nós vamos ver surgindo aí falsos mestres, com ensinos que não tem nada a ver com Jesus, não é? Agora, nós os batistas estamos preocupados com isso, não é, pastor Reinaldo? Muito, muito. Nós temos um compromisso, além, né, do compromisso da palavra de Deus, nós temos um compromisso também com a verdade e essa verdade que transforma. Então, a Igreja Batista, de um modo geral, ela está buscando coerência entre palavra de Deus e vivência sociológica ou social. Isso é fundamental para nós.
Isso, e aí eu gostaria que você, que está nos ajudando no desenvolvimento desse projeto de capacitação de pastores, que você então nos dissesse sobre o que é que está sendo planejado aí para a gente colocar em prática. Então, quando se pensa em formação de ser humano, em capacitação, em processo de educação, a primeira coisa importante, pastora Luísa, é sonhar. O Isso. pastor, o líder, né, o ser humano de um modo geral, ele precisa aprender a sonhar. Então a convenção, juntamente com a Faculdade Batista, tem sonhado um grande projeto de capacitação de liderança dos nossos líderes. E a ideia é que nós desenvolvamos duas frentes de capacitação. Uma voltada para aquele ministro, para aquele pastor que está engajado na prática da piedade, no exercício pastoral, e aquele outro que tem uma visão mais empreendedora, ele tem uma visão mais estratégica do ministério. Então, são duas áreas que nós entendemos que seria assim essencial para desenvolver um processo de capacitação. E quais os passos, pastor Reinaldo, que a gente estará dando para alcançar, não é, esse projeto já agora em 2014? Então, 2014, no mês de março, nós iniciaremos a primeira fase do curso, que é exatamente para preparar essas pessoas, oferecer para elas um curso de capacitação, de qualificação, dentro dessa visão de que elas estão engajadas numa prática e precisam estar o tempo todo aprimorando seus conhecimentos e sua visão de mundo. É importante a gente salientar que hoje o conhecimento ele está o tempo todo em transformação. As organizações nas quais nós servimos também têm uma dinâmica diferente, ou seja, elas estão o tempo todo numa dinâmica variável e nós precisamos nos adequar a essa. Então esse curso, para quem está engajado nessa prática, ele é também essencial. E no segundo semestre nós vamos iniciar no mês de agosto, logo após a Copa do Mundo, essa fase de formação desses líderes que têm essa visão mais estratégica. Né? Exatamente. O nome do curso para esses é Líderes Potenciales. Isto. E você acredita que com isto a gente vai promover o desenvolvimento de uma liderança mais madura, mais experiente? Com certeza, pastor Luiz. Olha, sem agregar conhecimento, vivência da piedade e compromisso com o reino de Deus, não há eficácia no ministério. Essas três coisas precisam caminhar juntas. Claro, atrelada a um processo de formação de liderança na perspectiva da permanência e da continuidade. Então, esse é um pressuposto do nosso curso, da nossa proposta. A formação tem de ser contínua e em serviço, ou seja, no ministério pastoral. E com certeza os benefícios virão, não é? Com certeza. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Até porque nós acreditamos que o ser humano pode mudar a partir de um processo de formação sério, coerente, criativo, qualitativo e ainda mais comprometido com Deus. Até porque também o seminário, as pessoas que fazem o seminário, há um equívoco sobre isto, né? Acho que fez seminário e já é pastor. Queria que você falasse sobre, no nosso meio batista, qual que é o processo para a pessoa chegar a ser um pastor? Quer dizer, o processo dos batistas para conduzir alguém ao ministério, se tornar pastor, ele começa primeiramente com o conceito de vocação, de chamada. Quer dizer, nós acreditamos que Deus escolhe algumas pessoas e as separa para uma obra específica. Em tendo consciência disso, convicção desse chamado... Não é o indivíduo que cisma lá, você pastor. Não. Ele se habilita após um chamado, vamos dizer assim, um chamado metafísico, espiritual, Deus trabalhando no coração dele. Em seguida, nós entendemos que a pessoa vocacionada por Deus, ela precisa dirigir-se a uma instituição de ensino teológico, ministerial, e ela então passa por um processo de formação durante 4 anos. Estuda a Bíblia, estuda o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as línguas originais da Bíblia, ciências humanas, e então liderança, ela também estuda, gestão de projetos, gestão de pessoas. Então aí, após esse período, ela terminando o curso, ela passa por um processo de avaliação que nós chamamos de concílio, né? Então ela presta, como se fosse um teste em que ela é examinada em diferentes áreas. A pedido de alguma igreja. De alguma igreja. E ela só pode se tornar pastor, né? A pessoa só pode se tornar pastor se ela de fato tiver um convite claro, explícito, para que ela possa assumir esse ministério. Que benção. Então você vê aí, não é a toque de caixa que alguém, pelo menos no meio batista, os batistas da Convenção Batista Mineira e da Convenção Batista Brasileira têm este zelo. Agora, pastor Reinaldo,
O vocacionado também não pode se limitar ao curso de teologia, apesar do nosso curso ser um curso muito específico, profundo, reconhecido pelo MEC, não é? Mas ela não deve parar por aí, né? Claro, hoje nós vivemos um momento em que o conhecimento, ele o tempo todo está sendo produzido e difundido. Então, o que nós achávamos que daríamos conta em termos de formação para atender essa necessidade social, cultural, religiosa, hoje não se dá mais. Então, o ideal é que nós estejamos o tempo todo nos capacitando continuamente para enfrentarmos os desafios e as demandas desse novo tempo. Então, eu julgo que o pastor comprometido com Deus, ele há de valorizar essa formação continuada. Alguns acham que o Espírito Santo usa, e de fato usa, independente de curso ou não, mas obviamente quanto mais preparo, mais o Espírito Santo vai poder usar, né? Eu penso, pastor, tem um ditado religioso muito interessante, e você pode me ajudar até a rever esse ditado, que é o seguinte: Deus não chama os capacitados, né? Ele capacita os chamados. Isso é verdade parcial. Imagine só, se ele usa os que são chamados, não precisaria haver a formação. Então, o contrário, ele usa muito mais quem é melhor capacitado. Então, a possibilidade de uma pessoa melhor capacitada ser mais usada por Deus é muito maior. E nós acreditamos nisso. Daí a ideia de que a nossa formação ela tem que ser aprofundada, muito séria, e depois do processo de formação, primeiro, nós devemos continuar também nos formando e nos capacitando. Está aí então, quer dizer, há duas vertentes para mim. A vertente espiritual, que Deus, não é, capacita, e também a humana, que a pessoa deve buscar nos bancos escolares. Pastor Reinaldo, quem quiser entrar em contato com o seminário, com a faculdade, quais são os meios que a pessoa tem? Pode entrar em contato diretamente comigo pelo telefone 7261, no 3429-7343 também, e pelo meu e-mail também, prof.reinaldoarruda@sistemabatista.edu.br. Então está aí no seu vídeo, você pode fazer contato com a Faculdade Batista, com o Colégio Batista Mineiro, que tem sido uma bênção na educação no estado de Minas Gerais e fora dele. E nós queremos também deixar à sua disposição, você principalmente ligado à convenção, que queira fazer esses cursos que nós estamos oferecendo, à sua disposição, porque nós vamos investir nos pastores. Pastor Reinaldo, a sua palavra final para a gente encerrar esse papo agradável que tivemos. É só dizer, né, pastora Luísa, enfatizando aqui que onde tem ser humano, precisa de pessoas capacitadas e, se possível, a melhor das capacitações. Nisso nós atrelamos o evangelho e educação. Exatamente, nós temos dado um exemplo disto, né? A pregação do evangelho, ela liberta o homem, mas o saber faz parte desta libertação. Não é? Ninguém pode ser totalmente liberto se não for livre da escravidão, da ignorância. Não é? O saber, qual que é o grande segredo do saber? O saber traz sabor à vida. Ele traz alegria naquilo que nós fazemos. Ele traz prazer naquilo que nós podemos realizar. Então, atrelando evangelho e saber, nós seremos felizes e poderemos ser agentes de transformação social. É o que Deus quer de nós. Amém. Muito obrigado, pastor Reinaldo. Bem, obrigado. Fica aí essa palavra. Nós vivemos num tempo difícil e a gente ouve tantas pregações hoje de muitas igrejas, através de rádio, televisão, que são verdadeiras aberrações. Pessoas que não sabem o que estão dizendo porque não conhecem o texto bíblico ou não sabem como fazer uma exegese do texto, não sabem como analisar o texto bíblico. E nós estamos preocupados com isso, por isso estamos investindo no treinamento, na capacitação de pastores e pastores em potencial. Que este programa continue sendo bênção na sua vida. Aqui nós chegamos ao final de mais um encontro. No próximo sábado estaremos de volta debaixo da graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana. Até o próximo sábado, neste mesmo horário. Até lá.